Fala meu querido, fala minha querida, tudo bem com vocês hoje? Olha, um dos vídeos mais pedidos aqui no canal é o que um engenheiro de dados faz? Como é que é a carreira do engenheiro de dados? Quais são os salários? Até onde esse profissional pode chegar? Então, hoje eu trouxe para ti exatamente isso, que você precisa saber sobre o trabalho do engenheiro de dados, como crescer na carreira e quais são os salários. Tudo isso nesse vídeo aqui para você. E se você não é inscrito no nosso canal, aqui a gente fala de engenharia de dados, aqui a gente fala de inteligência artificial, machine learning e, claro, cloud, nuvem. Então tá, sem mais demora, vamos começar aqui a entender o que é que faz um engenheiro de dados. Vem comigo que agora eu vou te mostrar. Bom, de maneira bem simples, a definição aqui do engenheiro de dados, o que ele faz? Ele é um profissional que vai construir e gerenciar e otimizar os pipelines de dados. Então, o engenheiro de dados é como se fosse um encanador da empresa. É óbvio, quando eu falo pipeline, pode ser que fique algo um pouco solto para você. Então, a minha intenção é que você saiba o que é um pipeline de dados na prática. Vou te dar um exemplo do meu penúltimo trabalho aqui no governo do Quebec, onde eu trabalhei no Ministério da Agricultura. A gente recebia informações das fazendas aqui do Ministério da Agricultura. E quando eu falo fazenda, é plantação de morango. Quando eu falo fazenda, também falo de animais, de gado extensivo. O que acontece é que o nosso trabalho era pegar essas informações que vinham, por exemplo, de uma fazenda de porcos, ou de uma fazenda de boi, ou de uma fazenda de patos, enfim, e trazer essas informações da quantidade de boi. A gente trazia informações da quantidade, olha que interessante, a gente trazia informações até da quantidade de gás carbônico, de gases que os cocôs das vacas mandavam para o ambiente, porque aqui o Canadá é um país que se preocupa muito com o meio ambiente, então até nisso a gente buscava informação e fazia um cálculo no sistema para saber a quantidade de gás vindo do cocô das vacas que a produção animal estava fazendo. Então, a gente pegava, coletava todas essas informações. É óbvio que não é um engenheiro de dados que vai para campo. Existem profissionais do Ministério da Agricultura, por exemplo, no nosso caso, que iam para campo e pegavam essas informações e simplesmente colocavam em bancos de dados do sistema. As informações nem sempre vinham de bancos de dados. Outro dado importante, muitas vezes a informação vinha de arquivos do Excel. Então, simplesmente você tinha que pegar dados que vêm do Excel, dados que vêm de tabelas de banco de dados, e eu vou ser bem honesto com você. Hoje, com a inteligência artificial, você pega dados que vêm escritos de papel, você tira uma foto e isso também vira informação. A gente usa uma técnica em inteligência artificial que se chama OCR. Depois eu gravo um vídeo sobre isso para você entender. Então, a gente coleta essas informações de várias fontes de dados diferentes e a gente vai criar os nossos primeiros pipelines. E agora eu vou te mostrar na prática o que é um pipeline, não usando como exemplo o Ministério da Agricultura. Eu não tenho permissão de mostrar esses dados para vocês, mas usando os dados aqui da própria IT Valley. E aí fica um segundo exemplo para você entender. Vem cá, aqui comigo. Se você reparar bem, eu estou aqui em uma ferramenta no code da IT Valley School, aonde você vai conseguir ver informações que vêm do Facebook, que a gente faz campanhas de Facebook para atrair novos seguidores, e também informações que vêm do Hotmart, é uma das plataformas que a gente utiliza para entregar os nossos cursos da IT Valley. Então o que acontece é que a gente tem aqui, repara, ó, informações de um datamart. Depois eu falo também no vídeo que é um datamart, em outro vídeo, mas o datamart é um pequeno conjunto de dados por assunto. Então aqui eu tenho o datamart, por exemplo, das vendas do Hotmart, é um assunto. Eu tenho um datamart, por exemplo, das campanhas de Facebook, é um outro assunto. Então o datamart é um pequeno banco, é um pequeno data warehouse por assunto. Então, o que você pode ver aqui, por exemplo, é a construção de um pipeline de um datamart de vendas, do Facebook, por exemplo. E aqui você pode reparar que a gente divide isso em camadas. Faz parte do trabalho do engenheiro de dados não criar um pipeline, mas vários pipelines divididos em camadas. Você não precisa entender nesse vídeo como constrói os pipelines, certo? Se você tiver curiosidade, entra lá na nossa IT Valley School, que você tem
algumas formações para isso. E aqui também a gente tem vídeo de como construir de maneira básica um pipeline. O que acontece é que a gente constrói pipelines e divide esses pipelines em camadas. E que você pode ver aqui, realmente, olha aqui a imagem aqui, dá um zoom aqui, meu editor. De fato, é um encanamento. É como se a gente fosse o Mario Bros, tá? Do Nintendo. Então, essa é a ideia aqui. E a gente vai construindo aqui os pipelines. E dentro dos pipelines, a gente tem fluxos de dados também, que a gente vai construindo também em camadas. Por exemplo, aqui é um fluxo de dados. Vou te mostrar um fluxo de dados um pouquinho maior. Pronto, ó, isso aqui é um fluxo de dados que você vai construindo. E tudo isso aqui você pode fazer no code, ou seja, sem codar, que é o caso da maioria do trabalho da IT Valley, ou você pode fazer através de código, que eu vou te falar já já. Então, o primeiro ponto que eu queria te mostrar é que um engenheiro de dados faz pipeline. Coleta essas informações, não é ele que vai para campo, de novo, né? Mas ele coleta nas fontes, onde elas estão armazenadas, e aí vai construir o pipeline de dados, tá? Tem muitas técnicas para construir o pipeline de dados, muitas mesmo. É por isso que um engenheiro de dados ele é tão bem remunerado, porque os dados eles vêm soltos, e o seu trabalho é juntar esse dado para que ele possa virar inteligência, para que a decisão possa ser tomada. Qual é a principal responsabilidade do engenheiro de dados? Aqui esse slide está mostrando as 4 principais responsabilidades do engenheiro de dados. A construção do pipeline é a principal responsabilidade e a manutenção também. Vou te dar aqui um exemplo prático, buscando mais uma vez o Ministério da Agricultura. Por exemplo, no Ministério da Agricultura, todo dia de manhã a gente corrigia um erro no ambiente de aceitação. Lá tem 3 ambientes, né? Desenvolvimento, aceitação e produção. Todo dia é um pouco de exagero, não, Carlos? Cara, quase todo dia tinha um errinho lá no nosso ambiente de aceitação, até que a gente corrigiu o problema. Preste atenção. Como são os dados de tudo que é fazenda, tudo que é a parte de agricultura, de plantação de gado, até de outros tipos de plantação alternativa que o Quebec tem. Então, a gente, no ambiente de aceitação, que era um pouco mais barato, isso é um outro trabalho do engenheiro de dados, escolher que tecnologia que vai ser implementada a informação. No ambiente de produção, a gente carregava todos os dados do Quebec em 3 horas. No ambiente de aceitação, às vezes levava 12 horas. Aí tu fala, mas por que, Carlos? Porque os computadores de produção eram computadores top de linha, caríssimos, inclusive, top de linha. E para economizar um pouco mais de dinheiro, porque todo mundo quer economizar, isso é normal, e o governo também quer economizar dinheiro aqui, o dinheiro é muito responsável, certo? Aqui o governo é muito responsável com o dinheiro, então o que eles faziam? Eles colocavam no ambiente de aceitação, que é o ambiente onde as pessoas vão aceitar o trabalho dos desenvolvedores, se está correto ou não, um computador menos potente. Então a gente levava 12 horas para fazer o carregamento, e aí é que tá. A gente ativava o carregamento 5 horas da tarde para que ele acabasse 5 horas da manhã. Se às 5 horas da tarde e 1 minuto, algum profissional do Ministério da Agricultura fizesse uma atualização no dado, depois que o carregamento começasse, então o dado iria duplicado. E essa duplicação, travava o carregamento do dia. Olha que interessante, olha que interessante. Então a gente sugeriu várias vezes para aumentar o nível computacional. E ficava realmente muito caro você aumentar o nível computacional. Foi o que a gente fez. A gente então começou a carregar às 6 horas da tarde, em vez de 5, às 6 horas da tarde, e comunicava a todo mundo do Ministério que 6 horas não faça atualização dos dados. É uma limitação, mas tudo bem, acontece, beleza? Então, você tem aí essa informação interessante para você ver na prática como as coisas acontecem e problemas que podem haver também. Isso é muito interessante. A integração desses dados, como eu te falei, você vai receber fontes de banco de dados, você vai receber fontes de Excel. A parte de qualidade e segurança desses dados, inclusive aqui, eu não tenho nem a permissão de comentar quais são os dados que estavam lá. Estou aqui comentando situações que talvez nem pudesse comentar, mas os dados aqui eu não mostro jamais. Então faz parte da segurança, não só a confidencialidade da informação, mas também a proteção lá dentro do sistema, tá? E óbvio, né? Você vai colaborar com cientistas de dados, com engenheiros de machine learning. Isso aí é uma das coisas que você mais faz no seu trabalho, é colaborar com seus clientes internos. Qual é a habilidade necessária para ser um engenheiro de dados? Vamos começar. Você pode trabalhar no code ou você pode trabalhar
com code, codando, ou os dois. O engenheiro de dados júnior, ele pode entrar no mercado sem saber codificar, sem saber programar. Isso é uma das perguntas que mais me fazem. Eu sou obrigado a saber programar para entrar no mercado? Não. Você não é obrigado a saber programar. Mas se você quiser evoluir na sua carreira para ser um engenheiro de dados pleno e sênior, você é obrigado a saber desenvolver. Você viu que eu mostrei ali agora há pouco na tela da IT Valley que a gente faz muita coisa no code, só com arrastar de botões, mas algumas coisas mais avançadas, alguns dados que, por exemplo, vêm de imagens e dados que vêm de PDF, a gente tem que codificar. Então, para essa codificação, a gente utiliza a linguagem Python. E também, para fazer uma ETL, uma limpeza dos dados, a gente trabalha com SQL. Tá bom? Beleza? Então, sim, você precisa saber codificar a partir do momento que você vai subindo na sua carreira. Carlos, e o salário? Isso aqui é uma das coisas que todo mundo quer saber. Quanto é um salário do engenheiro de dados júnior? Tá? Não só júnior, mas pleno e sênior. Eu fiz uma pesquisa no Glassdoor. É claro que eu perguntei aos meus amigos também, né? Foi chato perguntar os salários, mas a gente tem um pouco de noção, a gente discute entre si. Mas eu também fui no Glassdoor para ter mais informações. E esse aqui é o salário que o Glassdoor me deu e faz total sentido. Um engenheiro de dados júnior pode começar de 7 a 10 mil reais. E deixa eu comentar o porquê que esse salário é tão alto. Eu já vi engenheiro de dados júnior ganhar 4 mil reais. Mas você precisa entender o que é esses 7 mil reais que está aqui no slide. Eu já trabalhei numa empresa no Brasil, não era engenheiro de dados ainda, era programador, acho que em 2019, 2018, eu não me lembro especificamente o ano, que o meu salário era 7 mil reais. 7 mil reais de salário na minha carteira de trabalho. No entanto, eu tinha um vale alimentação de R$ 1.500 e um vale refeição de, aí eu não me lembro o valor, vamos dizer que seja R$ 1.000 também, tá? De mais R$ 1.000. Então, para onde que subiu meu salário? Além disso, eu tinha auxílio creche, ou seja, uma parte da escola da minha filha era até 10 anos, né? A minha filha não tinha 10. Minha filha não tem 10 anos hoje, né? Tanto mais na época. E uma parte da escola era pago pela empresa que eu trabalhava. Então, já aí, eu não lembro quanto é, mas vamos dizer que seja R$ 500 que eles pagavam, ou era R$ 700, era um bom valor. Vai juntando isso aí, vai juntando. Além disso, tinha o plano de saúde do Bradesco, para mim, para minha esposa e para minha filha, que eu acho que estava avaliado em uns R$ 2.000. E tinha outros benefícios também que ele dava, além dos próprios descontos, desconto em academia, que no final das contas, se você juntar tudo isso aí, vai passar de R$ 10.000 o salário. Enquanto uma outra empresa me ofereceu R$ 10.000, assim, bruto, como PJ. Tá, qual foi que eu escolhi? A carteira assinada de 7 mil. Mesmo recebendo menos dinheiro, teoricamente, eu estaria recebendo era mais, devido aos benefícios. Então, você precisa enxergar isso também nos benefícios. Um engenheiro de dados 7 mil, ele pode acontecer como aconteceu com um aluno meu, que ele recebeu esses 7 mil como PJ, foi oferecido para ele, e preferiu ficar em uma consultoria que pagava 4 mil, mas juntando os benefícios, o salário dele quase que dobrava, juntando todos os benefícios. Então, isso aqui tem que ser avaliado, tá? E esses R$ 10.000, Carlos, existe engenheiro que é júnior, mas ele tem uma senioridade, ou seja, ele já tem um tempo de experiência. Ele era um programador, ou, acontece muito, ele era um analista de dados. É muito normal na carreira aí, analista de dados, analista de BI e engenheiro de dados. Ou seja, o cara já tem uma carreira consolidada. Então, quando ele vai para júnior, ele não é júnior em tempo de experiência. Ele é júnior, tecnicamente, como engenheiro de dados, mas a curva de aprendizado dele vai ser muito, muito, muito melhor do que a curva de aprendizado de um cara que acabou de sair da faculdade e diz, quero ser engenheiro de dados. Você consegue entender onde eu quero chegar? Por isso que você chega a esse salário. Engenheiro de dados pleno, chega de 10 a 15 mil. E esses aqui, Carlos, que chega a mais de 25 mil, existe? Existe sim. Existem engenheiros de dados que trabalham em grandes corporações, que trabalham, não estou falando em Big Tech, tipo Amazon, isso aqui eu não estou nem contando a Amazon, tá? Mas o cara trabalha, sei lá, na Boticário, o cara trabalha no Bradesco, o cara trabalha no Itaú, ele recebe mais do que isso aqui, porque também, além do salário, ele tem o plano de
divisão de lucro, né, que chama de PLL, enfim, ele tem esse plano de carreira também lá dentro, então tem muita coisa envolvida, não só 25 mil ali envolvido, mas ele consegue, inclusive, tirar bem mais do que isso aqui, não tenha nem dúvida disso. Então é isso, nesse vídeo eu quis tirar todas as dúvidas de vocês relacionadas ao que é que o engenheiro de dados faz, em que ele trabalha, e óbvio, né, uma parte importante é o salário para você ver. Ah, cara, eu gosto de pipeline, eu gostei do trabalho e o salário é bom? Sim, o salário, como você viu, também é um salário maravilhoso. Se você quiser ser engenheiro de dados, eu te convido a assinar o nosso canal, participar aqui do nosso YouTube e visitar as formações da IT Valley School. Um abraço, fica com Deus.